1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 32. Eu pedi para projetar essa versão Nova Almeida atualizada. É a mais nova atualização do Almeida. Ela traz uma linguagem muito mais atual do que aquela que eu tenho aqui, a revista corrigida, que eu uso desde que eu me converti, e mantém a fidelidade das Escrituras. É uma versão muito interessante, amém, amados? Então, em 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Quem crê que estas são palavras do Senhor, não só para contar essa história não, mas para falar ao nosso coração, quem crê que isto é sobre nós, faz o sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então você que fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Nós vimos na leitura que aparecem aí 3 personagens. O Davi, esse aí é mais conhecido, né? Todo mundo aqui sabe pelo menos um pouquinho sobre ele. Mas aparece também Abigail, que muitos aqui já devem conhecer, outros talvez não. E aparece também um tal de Nabal, a mesma coisa, não é tão conhecido assim. Mas são 3 personagens que trazem uma história. E essa história fala muito, mas muito, sobre tantos momentos de nossa vida. Ao ler estas palavras, ainda que você não conheça a história, ainda que você não tenha entendido muita coisa nessa leitura, deixa eu te dizer, não tem problema por enquanto. Depois a Bíblia vai te explicar isso ao longo da mensagem, mas eu acredito que deu para perceber que essa história terminou em paz, terminou bem. Um grande problema foi resolvido. Foi resolvido, mas poderia ter terminado em tragédia. Uma tragédia terrível. Conosco, irmãos em Cristo, tantas e tantas vezes, os desafios que a gente tem que enfrentar, muitas vezes de uma forma completamente inesperada, surpreendente, as coisas chegam, elas acontecem e colocam a gente em grandes problemas. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para que você responda num gesto de fé. Quem é que tem um problema aqui para ser resolvido? Por favor, faz um sinal aí com a tua mão. Olha quanta gente, eu também levantei a minha. E é por isso que o Senhor vem nos ensinar nessa noite. Não vem só para dizer que existem problemas, mas especialmente para nos orientar,
para nos ajudar, para dar uma direção que muitas vezes nós não temos, uma saída que muitas vezes nós não vemos. Deixa eu te dizer, antes de você vir para cá, o Senhor já estava acompanhando cada um de nós. Ele vem observando tudo o que tem acontecido na tua vida, você sabe disso? Antes mesmo de você abrir a tua boca, Ele que conhece o teu coração, sabe bem o momento da tua vida, aquilo que você está enfrentando e as coisas que você precisa resolver. Então o Senhor vem para falar de problemas. Olha que, às vezes, nem parece que é um grande problema. Às vezes pode parecer até uma coisa à toa, outras não, outras a coisa já chega pegando fogo, né, amados? Mas uma coisa importante, antes de entrar na história desses três personagens, é entender, vou fazer uma tentativa de fazer você entender que pequenos problemas, coisas pequenas mesmo, elas muitas vezes podem se tornar, um pequeno problema pode se tornar um grande problema e pode resultar numa grande tragédia, em grandes perdas. Isso pode estar acontecendo com alguns de nós. Sem a orientação do nosso Deus que conhece todas as coisas, a chance de errar é grande. Porque todos nós temos uma história de vida que começa no nosso nascimento, e os nossos pais já contaram isso e disseram como a gente cresceu e como a gente era quando criança, depois quando ficou mais moço um pouco, e depois como é que a gente está hoje. E não só as pessoas têm opiniões a respeito de nós, nós também formamos algumas opiniões a respeito de nós. E quer saber? Muitas vezes o que nós pensamos sobre nós, ou o que as pessoas pensam, não dizem exatamente quem nós somos. Mas eu gosto de pensar também que elas não dizem especialmente aquilo que nós podemos ser. Aquilo que nós podemos ser. Deixa eu te falar, problemas pequenos. Exemplo, assim, do cotidiano. O marido sai para o trabalho, passa um dia enfrentando grandes problemas lá, e quando chega em casa está tão cansado, não quer falar com ninguém, simplesmente chega e senta. Só isso, mais nada. A esposa está preparando o jantar e chega para ele e diz assim: viu, bem, falar bem, né? Será que você não pode ir até o mercado, comprar lá um saquinho de sal, porque acabou. E ele pode responder mal naquela hora. Estou dando um exemplo bobo, mas pode ser qualquer coisa, qualquer conversa, qualquer pergunta, qualquer pedido, qualquer expressão. E ele, porque está cansado, sei lá, fala com estupidez, mas você ficou o dia inteiro em casa e não comprou esse sal? E não vai. E ela também não liga, simplesmente vai quieta para a cozinha, termina de fazer o jantar ali, sem sal mesmo, porque ela já pensou assim, bom, já que é assim, então vai ficar sem sal. E aí você vai imaginando que na hora de comer, tá ruim, e ele faz aquela cara e pensa ao mesmo tempo, porque eu não fiz, e quer saber? Ela já colocou no coração dela, também eu não peço mais nada, também eu não falo mais uma palavra nessa casa. E ele fica quieto também. O problema é que não é só naquele dia, e o problema é que não é só na mesa. Aí depois vai para a cama, e você já sabe como é que funciona. É um para um lado, outro para o outro naquele dia. A chance disso continuar no outro dia é muito grande. E naquela de um esperar quem é que vai falar primeiro, um espera o outro espera um, e não acontece. Aí vem a ira. Aí vai misturando com outros acontecimentos na vida do casal. Aí vai comparando com o irmão, com o cunhado, com o primo, com o tio, não sei quem. Bom, você já sabe. Posso afirmar aqui, meus amados,
até dando testemunho do nosso ministério de aconselhamento, que coisas assim que a gente pode chamar de ridículas, muitas vezes resultaram numa destruição completa da família. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, olha você ver, olha para você ver a história desses aqui. Olha o problema que eles estão enfrentando aqui. Deixa eu contar um pouco melhor então, e você vai entender, se você voltar no versículo 1. Vou contar a história para você, olha, versículo 1, do mesmo capítulo. Samuel era o último juiz de Israel, profeta também, ele morreu. E aí todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam e sepultaram na sua casa, lá em Ramá, e Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Deixa eu explicar o que ele foi fazer nesse deserto. Esse aí é um momento na vida de Davi em que ele já havia, branco, sido ungido rei de Israel. Aquele pastorzinho de ovelha, rejeitado até pelo pai, o improvável que foi ungido, e agora ele já está nomeado rei de Israel, mas ainda não assumiu o trono, porque lá estava Saul, que nada satisfeito com essa história, começou a perseguir Davi. E Davi então tem que fugir do rei, vai para o deserto. Olha para você ver como é que é, até mesmo quando Deus chama, o sujeito tem que enfrentar um problema desse. Poderia estar passando na cabeça dele, mas não estou entendendo. Estou falando mas o Davi não era mineiro não, né? Eu é que estou aqui, não sei porquê, acho que eu ouvi o Zema esses dias e comecei a imitar. Mas ele estava lá talvez pensando assim, mas se Deus me ungiu, por que eu tenho que passar por isso? Eu tenho que fugir. E é tão engraçado isso, irmãos, engraçado não, é esquisito na verdade, é interessante, vamos dizer, porque com ele, juntam a ele 600 homens, que nem foi Davi que chamou, ele nem tinha essa autoridade. Eu tenho certeza que Deus foi colocando gente na vida de Davi para acompanhá-lo nesse processo, chega ao ponto de ter 600 junto com ele, e a Bíblia diz que a categoria desses 600 era das piores que você pode imaginar. Gente ferida, gente frustrada, gente endividada, gente que estava fugindo de pagar dívida, gente perdida na vida, gente que tinha brigado, gente que estava ameaçado de morte. Esses eram os homens que se juntaram a Davi e vão juntos para o deserto. Davi é o líder. Isso tudo aconteceu no momento em que tudo deveria, pelo menos, né, no nosso modo de pensar, ser diferente. Ele deveria ir para o palácio e não fugir para o deserto, mas ele estava lá. Esse era o problema de Davi. Você vê que problema todos nós enfrentamos? Mas lá no versículo 2, vai dizer assim, eu vou até o 9, viu, Raíza, nessa empreitada aí, tá bom? Então vamos lá. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo, era um homem muito rico, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e 5 BYD, e ele, está escrito isso lá, mas todo mundo entendeu? E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Ele era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse assim: vão lá ao Carmelo falar com Nabal, perguntem-lhe em meu nome como é que ele está. Digam àquele afortunado assim, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços aí, eles vão te dizer.
Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, o seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. Então o que a gente tem aqui, Alessandro? Nós temos uma situação do dia a dia, algo que pode acontecer com qualquer um. Ele está ali numa viagem para não se sabe onde, e com 600 homens ali, obviamente, vem a fome, vem a necessidade de alimentar, vem uma necessidade de ter um lugar para ficar. Eles passaram já muitos dias rodeando as terras desse Nabal, e conversaram até com seus pastores. Não fizeram nenhum mal a eles, como aí a gente viu na palavra, e esperava que o Nabal fosse ajudar em alguma coisa. Isso acontece com a gente quando está assim, com um problema desses, a gente lembra de alguém que pode nos ajudar, faz um pedido normal, até aí está tudo bem. Mas a questão começa a partir do próximo versículo. Então, quando a gente vai do 10 ao 12, veja o que aconteceu. Desculpa, do 11, né? Não, do 10 mesmo, volta, por favor, isso. E Nabal, agora vamos ver a resposta dele. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é esse tal de Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão e a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Versículo 12. Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Meus queridos, irmãos em Cristo, nem parecia um grande problema, mas não deixava de ser, porque haviam muitos homens ao redor das suas terras. E ao receber esse pedido, você viu como ele respondeu. A questão não é só como ele respondeu, porque a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz. Você sabe que ela é mais penetrante do que uma espada que tem 2 gumes, ela vai lá na divisão da nossa alma e do nosso espírito. Para falar que muitos de nós, se não todos, tantas vezes, diante de coisas assim, poderíamos tratar com mais jeito, mas nós não tratamos. Você viu que ele foi, primeiramente, arrogante. É a minha água, é o meu pão, é o meu gado, é o meu tudo. Alguém assim, que tem um espírito de olhar só para aquilo que é dele, de não se importar com mais ninguém, tem até o direito de ser assim. Não vamos dizer que não. Mas isso é completamente diferente do que a palavra do Senhor nos ensina. A gente precisa lembrar aqui do versículo do culto de abertura, quando na carta de Paulo aos Coríntios ele diz: quem tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, se eu tenho coisas, essas coisas vieram do Senhor. A glória, ela não é só minha. Ainda que eu possa construir muitas coisas, o Senhor vem falando o modo como Ele quer que a gente pense a respeito das nossas coisas, de como somos mordomos fiéis das coisas que o Senhor nos deu. Mas o Nabal era do tipo que não tinha nada de Deus, era do tipo que só pensava nele mesmo e no material, e ele dá essa resposta. Até então, você pode achar que o negócio parou por aí, mas o versículo 13, ele mostra que a situação ficou muito complicada, porque
Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram com Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. E você pode imaginar, então, o que estava se passando no coração de Davi. Será que é só ele que, diante de uma negativa, diante de um pedido não atendido, reage dessa forma tão irado? Será que tantas vezes, meus amados irmãos, em nossa vida, essa palavra não precisa vir ao nosso coração, para que a gente preste um pouco mais de atenção na maneira pela qual, com as quais a gente reage diante de situações assim? Nós não vamos receber sim de todas as pessoas, não é toda esposa que vai dizer sim para o marido em todo o tempo e vice-versa, os filhos não vão dizer sim para os pais em todo o tempo, você não vai receber um sim dos teus pais em todo o tempo, ou do teu patrão, ou das autoridades que estão sobre você. Muitas e muitas vezes a gente vai enfrentar um problema que é justamente a falta de colaboração, a falta de consideração e coisas que tantas vezes pode tomar conta do coração de um crente. E ele, sem perceber, ele reage de uma maneira irada, diferente daquilo que o Senhor quer de nós. O Davi, ele pode ter sido uma figura até admirável, por ser um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Ele foi nomeado rei de Israel, ele venceu o gigante Golias, e ele era bom. Mas, aqui não. Aqui ele está tomado pela ira, ele está cheio de cólera, ele está reagindo de uma maneira impulsiva, ele está sendo inconsequente, ele não pensou absolutamente nada do que ele ia fazer, ele está sendo desproporcional. O problema dele era com um homem, e ele agora está ameaçando matar todo mundo que estava na casa do Nabal. Ele está partindo para cima de tudo que estava próximo dele. Ele mataria todos os homens daquele lugar, e mataria até os meninos, como a gente já leu na palavra inicial. E o que ia ser isso? Que pecado é esse que Davi ia cometer? O grande Davi, vamos dizer assim, que na nossa opinião é. Isso será que tantas vezes não acontece com a gente? Será que foi só com ele? Será que não tem gente aqui que também é segundo o coração de Deus? Pessoas que têm promessas, chamados da parte de Deus, para serem usados para a glória dele, para gloriar ao Senhor, mas coisas do tipo, problemas que precisam ser enfrentados. Vocês já imaginaram a tragédia que seria se ele chega e faz isso que estava no coração dele? Você já pensou o ódio que ele transmitiu para aqueles 600, né? E os 400 que iam com ele iam participar. A vingança já era um grande pecado. E matar todo mundo que estava lá. Amados, para nós, é importante entender que a causa de uma tragédia, muitas vezes, não é o problema que a gente está enfrentando. Como tanta gente aqui levantou a mão, e eu também, eu quero dizer que esse problema que nós temos hoje, seja um problema financeiro, seja emocional, sejam sentimentos que você não consegue explicar para ninguém, até porque você também não entende, seja um problema no casamento, problema de relacionamento com quem quer que seja uma autoestima abalada, e só você sabe como é que é isso, seja um desejo que não se realiza,
seja uma oração que ainda não foi respondida pelo Senhor, coisa que sim te faz sofrer, e você vê isso claramente, você sabe, é um problema que precisa ser resolvido. Muita gente chegou aqui nesta noite fazendo uma pergunta para si mesmo: como eu vou sair disso? E qual será o fim? Então, eu sei, você está preocupado, eu também estou. Como vai terminar essa história? Mas deixa eu te dizer que a causa das tragédias não é o problema, mas é como a gente lida com o problema. O nosso Deus nunca chamou ninguém e disse: você não vai ter problema. Ele não blindou ninguém. Adão, o primeiro homem, teve um problema, irmão, que não dá nem para a gente imaginar como é que é. Um filho matou o outro. A primeira família da terra. O Abrão, você sabe, ele não podia ter filho. Foi inventar de ter um filho com a escrava. Aquilo trouxe um problema gigantesco para a vida dele. Davi enfrentou problemas, Moisés enfrentou problemas, Arão enfrentou problemas, os profetas enfrentaram, os apóstolos enfrentaram, e nós? É claro que vamos enfrentar. Eu sei que você já sabe disso. Mas a palavra do Senhor, ela está vindo aqui para colocar dentro de nós que a questão não é ter ou não ter um problema, mas é como lidar com ele, o que fazer diante dos problemas. E certamente que muitos de nós, eu tenho que confessar que muitas vezes agi assim, até porque eu não faço questão nenhuma de ser aqui algum super crente, não. Tenho sim minhas dificuldades, o Senhor fala ao meu coração, Ele me ensina em todo tempo, e muitas vezes, nos dias atuais, eu me vejo reagindo errado a alguma coisa, eu tenho que voltar para trás, eu tenho que parar, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver que aquilo não é jeito de crente, muito menos de pastor, como diria Zoraide. Ainda se diz pastor. Eu lembro disso muitas vezes. Porque tantas vezes eu tenho que parar e tenho que buscar no Senhor. O que é que eu estou fazendo? Então, meu irmão, se você é do tipo que quando alguém te contraria, quando alguém te diz não, quando alguém não faz o que você quer, quando você tantas e tantas vezes a sua vida fez o que a sua mulher te pediu, e agora que você faz um pedidozinho só, ela tem coragem de dizer não para você, e você está irado, bicudo, disposto a se vingar daquilo de alguma forma. Eu quero perguntar para você nessa noite: é assim que você resolve os teus problemas? Para não ficar chato aqui de só um falar, vou fazer outra coisa chata. Você cutuca um do lado e diz: isso é para você. Isso aí isso, por exemplo, é para você. É por você. Falei primeiro. É assim que você resolve os seus problemas? Onde é que fica aquela palavra do Senhor Jesus? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se tem um jeito, Branco, de adquirir, de herdar, de ganhar, se tem um jeito certo de fazer isso, não é brigando, não é partindo para cima, não é mostrando quem você é, mas é mostrando quem é o teu Deus. E da nossa parte, meus amados, é ser manso. Talvez amanhã, na gloriosa segunda-feira que está por vir, você tem que acordar, lembrar desta palavra e correr para mudar essa história, correr para pedir perdão, correr para dizer que aquele voto que você fez foi uma bobagem, que você soltou numa hora de ira, numa hora que você estava abalado, mas que não é isso que você quer. Quanta gente presa aqui
numa frase que diz assim: eu nunca mais. Olha, quando você fala isso, irmão, você não está só mostrando quem você é, mas você está mostrando o Deus que você serve. E o Deus que você serve não diz para você saber fazer valer aquilo que você é. O apóstolo Paulo diz assim: eu vivo, viver eu vivo, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você sabia que Jesus vive em você? Você sabia que você não representa só você, mas você representa um Deus que tudo pode. Você representa um Deus grandioso, bondoso, que não é só um Deus que ama, mas é um Deus que é o puro amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa que vive junto com você. E a tua imagem tem que representar a imagem desse Deus. Meu irmão, vamos falar rasgadamente, não combina. Não, vamos agora ir lá para Botucatu e lembrar como é que se fala lá. Não orna uma pessoa que vem na igreja, que se diz evangélica, que carrega a Bíblia Sagrada, que diz que é fiel ao Senhor, Deus é fiel, fala sempre isso. Mas diante de problemas, no trabalho, família, às vezes até na igreja mesmo, irmão, é assim. Não estou fora não, que eu sou meio nervosinho. Eu quando converti parecia um galinho garnizé briguento, sabe, um galinho de briga. Não podia, né, que alguém me falasse qualquer coisa, que eu já partia para cima, e eu depois fui vendo que essas coisas se transformavam em problemas maiores. A gente se esforça para mostrar quem a gente é, a troco de quê? Se o que você é não é suficiente para abrir portas fechadas em todo o tempo, não é suficiente para curar enfermidades bravas, difíceis, o que você é não é suficiente para resolver um problema de relacionamento, mas que esforço que você faça, você não consegue. Você fica tentando mudar as pessoas, você fica tentando colocar na cabeça do outro como é que ela tem que ser, mas Davizinho aqui, ele só se deixou levar pelo impulso, inconsequente, e lá vai ele, e ainda leva a gente junto, porque do mesmo jeito que você pode dizer uma palavra de amor e converter uma pessoa, e muitas vezes até livrar uma pessoa do suicídio, a tua palavra também tem capacidade, tem poder para matar. Por isso que Tiago fala que a língua é um órgãozinho pequenininho no corpo, mas que é assim semelhante a uma faísca que se joga numa floresta e é capaz de incendiar a floresta inteira. Então o que o Senhor está falando com amor ao nosso coração? Tudo bem que a palavra é mais para aquele que está aí do lado, logicamente. A Vânia até saiu, minha vida é tudo para ela, nada para mim, mas tudo bem, mas é o Senhor trabalhando nos nossos corações, formatando nossa vida. Sabe quem somos nós? Somos o vaso nas mãos do oleiro, desejando ser fiéis, desejando ser vitoriosos, mas a palavra do Senhor nessa noite, ela vem como palavra de um pai para o filho, que chega, diz: senta aqui, menino, ouça bem, desse jeito aí, você vai entrar por um caminho, vai manchar. Olha, irmãos, sabe que eu fico aqui olhando para essa palavra aí? O Satanás não está nessas palavras, o chifrudo não aparece aí, é o próprio Davi. Nós não estamos falando de qualquer um, é o próprio Davi, que ia jogar fora todo o ministério que Deus tinha para a vida dele.
E essa é uma palavra para nós. Não jogue fora o teu ministério para defender uma ideia tua, um pensamento teu. Aquilo que você diz é meu, e no que é meu ninguém tasca, ninguém mexe. E o Senhor não quer nada disso. O Senhor não quer que você guerreie com ninguém, o Senhor não quer que você brigue com ninguém, o Senhor quer que você acabe com essa briga agora, porque Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que trazem a paz. Eu vou encerrar essa palavra com outros versículos. Vamos ver aqui, do 14 ao 17. Você já entendeu a desgraceira que estava isso aí, e o que podia ter acontecido? Você já sabe também que o final foi bom. Glórias a Deus. O Senhor está chamando a gente aqui para dar um final bom para a nossa história. Amém? Aquele que tem um problema, aquele que tem orado ao Senhor, quem sabe nesta noite aqui, nesta madrugada desse mesmo dia, tinha gente aqui entregando sua causa nas mãos do Senhor, entregando seu problema, e dizendo: Senhor, eu não sei como resolver, me ajuda. Hoje você tem a resposta do Senhor. Hoje você tem um Deus que é todo poderoso, que cuida de todas as coisas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Olha quem é Ele, preocupado comigo e com você, dando uma palavra para mim e para você, para trazer o bem para mim e para você. Olha lá o versículo 14, diz assim, agora eu vou mais rápido, tá bom? Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal, o problema, ele já está determinado contra o nosso Senhor e contra a nossa casa. Ele, o Nabal, é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Irmãos, tem uma coisa que muitos aqui já devem ter enfrentado, essa situação de ter alguém com quem você não pode falar. Tudo que você fala, você não está certo. Tudo que você fala, você está errado. Tudo que você fala, ele tem uma resposta pronta, e Nabal era assim. Mas tem um moço, um anônimo que aparece nessa história. Uma pessoa que sai do nada. Eu quero que você creia que o Senhor pode colocar pessoas do nada para te ajudar nesse problema, porque nosso Deus é assim. As coisas que a gente não vê, que a gente não está sentindo ainda, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo na tua vida, o Senhor traz um moço para essa história, sai do nada. Você vê que ele, dá a impressão até que é jovem, tinha muito mais visão da vida do que o líder dele, do que o chefe dele. Por isso eu aprendo a ouvir cada um que vem e me fala alguma coisa e dá uma opinião sobre mim. Eu não vou ter tempo para contar aqui um testemunho, mas nesta semana, eu vou chamar de pessoinha com carinho, vocês não vão saber quem é. Mas veio e eu tomei um café com ele. E ele foi usado por Deus para me dar uma direção, meus amados, que eu não havia pensado. Eu até brinquei com ele, eu falei: pronto, são as coisas loucas que confundem as sábias, Brincando, como se eu fosse sábio e ele fosse louco, mas na verdade, o que realmente me pareceu era bem o contrário. Esse menino chega e vai falar com a mulher do patrão, porque com ele não dava para conversar. Fala com Abigail. Diz: olha, nós temos um problema.
E aqui é o seguinte, está todo mundo correndo um risco de morrer aqui. Eles são 400. Eles são homens de guerra. Eles não têm boa aparência, não. Os caras, sim, você vê. E ela o que vai fazer? E ela o que vai fazer? Então nós vamos ver agora do versículo 18 até o 24. E vamos encerrar a mensagem. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, pôs tudo sobre os jumentos. E então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando, um jumento descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, imagine, todos irados, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, ai, não sabe o que fala, né? Se até ao amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Está entendendo o plano do Davi? Né? Aí o 24 fala assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, e lançou-se aos pés de Davi e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. O que ela foi? Ela foi o que o Senhor quer de nós. Ela foi o que Deus, nosso Senhor, quer colocar no nosso coração nessa noite. Como é que ela quer que a gente seja? Como é que a palavra do Senhor quer que a gente haja? Como ela foi prudente, humilde. Esta foi a mulher sábia. Mas se você, meu irmão, você, minha irmã, estivesse no lugar dela, eu com problemas parecidos, pensasse assim: e agora, o que eu vou fazer? Esse cabeçudo me faz uma desgraça dessa. Esse é Nabal sendo Nabal. Muitas vezes, irmão, irmã, você pensa mesmo que, porque você não foi a causadora do problema, o causador do problema, você não tem nada a ver com isso. Mas a tua família está ameaçada, pessoas que você ama estão ameaçados. Isso significa que nós precisamos e podemos agir. Mas agir de que jeito? Reclamando? Devolvendo ira com ira? Toma um tapa do lado esquerdo e faz como Jesus ensinou, né? Se você tomar um tapa do lado esquerdo, você não perca tempo não, e dê um tapa também do lado direito. É assim que ele ensinou. É isso que o Senhor quer de nós. Nós precisamos entender, meus amados, que isso não é sobre como nós somos. Esse jeito de agir com prudência, com humildade, com sabedoria, com jeito, na dependência do que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer. Tem gente aqui vivendo um problema que não sabe como vai terminar. Mas o Senhor está falando no teu coração sobre isso. Seja prudente, calma. Não fala as primeiras palavras que vêm na tua mente. Não chuta do jeito que você costuma chutar. Para de bater portas. Para de evitar pessoas. Vai para cima. O problema está com Davi, vai atrás de Davi. Tem gente que só resolve tirando satisfação, cobrando, exigindo seus direitos. Abigail não tinha feito absolutamente nada. Ela só estava na sua casa, ela só era a esposa do ordinário. Só isso, só.
E de repente cai esse problemão no colo dela. E ela não fica simplesmente esperando o tempo passar. Ela não começa a reclamar para todo mundo. Ela não disse para o rapaz, eu que vou resolver, o que eu vou fazer? E você, meu irmão, minha irmã? É assim que você resolve os teus problemas? É ficando bravo? É reclamando? É ficando nervoso? É muitas vezes colocando a culpa no outro, às vezes na igreja, às vezes até no coitado do pastor? Em casos extremos, colocando a culpa em Deus, dizendo de que me adiantou servir a esse Deus, para agora eu estou aqui, não fiz absolutamente nada, estou no meu cantinho aqui, coitadinha de mim, e agora está aí, ó, a desgraça chegando, 400 vindo para cima de mim. Ela não pensou nada disso, ela não perdeu tempo, ela foi logo preparando ali as suas ofertas, ela vai sem se importar com o que ela tinha. Ela não dependeu do Nabal. Ela não é como muita gente aqui, que para fazer uma coisinha de nada de bom nessa vida, tem que ficar esperando o outro mudar primeiro. Mas o Senhor não quer isso de você, meu irmão. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deixa eu te falar mais uma, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ela vai, e você já sabe o final da história. Então nós temos aqui um problema resolvido, a paz que retorna, uma mulher que usou princípios, mas sobretudo, eu quero que você fique de pé agora, porque a gente vai ver naquelas primeiras palavras que foram lidas, o principal de toda essa mensagem. Vamos pegar ali de novo, a partir do versículo 32, que talvez você não tenha prestado atenção numa coisa. A gente começou essa mensagem assim, ó. Davi disse para Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel. Quando Abigail chega com os presentes, se atira aos seus pés, fala tudo o que ela estava pensando a respeito daquilo, pede perdão. É interessante que ela diz, perdoe o nosso erro, e ela não tinha nada a ver com isso. Tanta gente querendo se justificar toda hora, mas não fui eu, foi ele, foi o cabeção, foi não sei o quê. E ela não, ela chega e assume. Ela não está preocupada com quem é o culpado. Isso é uma coisa que o Senhor tem que falar no nosso coração, a gente precisa aprender isso, irmãos. Descobrir quem é o culpado não resolve absolutamente nada, nenhum dos nossos problemas, nenhum. Pode criar outros. Você já imaginou se essa mulher resolve partir para outro lado? Se ela resolve ali espalhar a ira, chamar o Nabal e falar, tá vendo, bananão, é o que você fez agora aí, como é que você vai se virar? E ele agora começa também chamar pessoas para essa guerra, e ela com sabedoria resolve isso, mas eu quero que você veja muito o que está aí nesse versículo. Quando Davi cai em si, quando ele ouve as palavras daquela mulher, ele cai em si, ele percebe que o caminho não era aquele, então ele vê Deus nessa história. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você a meu encontro. Vai no 33. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. 34. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu. Quem impediu? Deus. Por quê? Porque ela colocou Deus na história. Ela fez Davi ver Deus na vida dela. E você? É assim que você resolve os seus problemas? Porque importante é que diante de problemas a gente possa mostrar quem é o Deus que nós servimos.
Eu quero fazer uma oração com toda a igreja aqui agora. Quero que você coloque, eu não vou chamar ninguém à frente, o horário está um pouquinho avançado, já vai encerrar o culto. Mas quero que você coloque a mão no teu coração. Porque há algo aqui, irmão, que é extremamente importante para a gente encerrar essa mensagem. E esse algo é o seguinte: o que estão vendo em você? Quem é a pessoa que você revela? Será que você só é capaz de revelar você mesmo? No teu orgulho, na tua vaidade, nas tuas emoções, nos teus impulsos? Será que você é do tipo que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim? E isso não é Gabriela, viu? Porque nós temos uma Gabriela aqui que é totalmente diferente, né? Mas acho que a gente pode levar essa palavra no nosso coração e decidir agora mesmo aqui em oração, dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que te vejam em mim. Meu jeito de falar, meu jeito de reagir, meu jeito de resolver problemas vai revelar quem é o Senhor na minha vida. E se você tomar posse dessa palavra, levar no teu coração, faça experiências com Deus, porque foi muito forte a revelação dessa palavra. Faça, ouça isso, irmão, faça uma experiência com Deus. Vou falar diferente, a mesma coisa diferente. Experimente isto na tua vida. Se tem alguém aqui carregando sentimentos parecidos com este, ou de Nabal, ou de Davi, diga para o Senhor nessa oração: Pai, eu abro mão disso. Eu não quero cansar mostrando quem eu sou, mas eu quero gastar minha vida mostrando que há um Deus que vive em mim, e esse Deus é o Senhor. Aí a fala vai ficar mais mansa, aí você vai pensar um pouco mais antes de brigar, antes de ofender, antes de se irar com qualquer coisa. Aí você vai passar a ser também alguém como aquele rapaz. Aí você vai pacificar outra vida, e outras vidas, e outras vidas, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, ainda que seja difícil ouvi-la, e ao mesmo tempo pensar que tantas vezes nós estamos assim, agindo por impulsos, defendendo o nosso eu, tratando muito mais dos nossos orgulhos, das nossas próprias feridas, olhando para tudo que é nosso, e assim a gente tem gerado problemas cada vez maiores, pensando que estamos resolvendo. Nós te agradecemos, Pai amado, por tuas palavras que vieram ao nosso coração, e queremos experimentar isso, Pai, a partir de agora. Nós já queremos sair daqui transformados, nós já queremos sair daqui com um toque do Teu Espírito Santo, que é quem de fato faz a diferença em nossa vida, e queremos levar isto em nosso coração, e que os resultados, Deus querido, sejam para a glória do Teu nome, para nos gloriarmos no Senhor, porque é o Senhor quem está fazendo isso por todos nós. Eu entrego todos os problemas que estão sendo pensados aqui, Senhor, que estão passando pelo coração de todos os meus irmãos aqui nessa noite. O Senhor é o Deus da graça, o próprio amor, é o Deus que derrama virtude e misericórdia em todo o tempo, e a Tua palavra, Senhor, é ferramenta para transformar a nossa vida. Então eu entrego esses problemas, Senhor, financeiros, de saúde, de relacionamentos, de sentimentos. Eu entrego depressões, eu entrego ira, raiva, cólera, inimizades, eu entrego tudo em Tuas mãos agora, e clamo pelo Teu poder, Senhor, sobre esta igreja que depende do Senhor, e que ao receber a Tua palavra, tem chance de experimentar um novo tempo, fazendo diferente conforme os Teus mandamentos, sendo quem o Senhor quer que nós sejamos.
e que isto seja assim para a glória do teu nome. É o desejo do meu coração, e assim eu peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos que receberam, creram, digam a uma só voz, em